Bom dia, excelente fim de semana para você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já sonhou com morte? Já sonhou que estava em um velório ou que alguém que você ama e conhece havia falecido? Já sonhou até que você mesmo morria de alguma forma no sonho? Pois é. Esse é o tipo de sonho que às vezes eu recebo durante a madrugada. As pessoas geralmente não conseguem nem esperar o dia amanhecer para poder contar o sonho, porque tamanho é o pânico e o medo de que isso realmente aconteça. Em alguns casos, as pessoas não sentem o medo e o pânico, mas mesmo assim, existe uma preocupação gigantesca a respeito de sonhar com algum tipo de morte. Meu nome é Aline Pires e nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre Sonhei com Morte. E agora? Bom, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você, no final, um sonho que eu recebi sobre morte no ano passado, que foi muitíssimo interessante e que vai esclarecer em outros níveis o seu conhecimento sobre um sonho com alguma morte. Mas para começar, eu quero deixar alguns pontos já bem esclarecidos na sua mente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas algumas pessoas sonham que elas mesmas estão morrendo. No meu caso mesmo, eu já sonhei que estava presenciando a minha própria morte. E o que isso quer dizer quando você sonha que você mesmo está morrendo? Pode causar um pânico muito grande, mas calma que eu vou explicar. Então vamos lá, sonhos com morte pessoal, ou seja, eu sonhei que eu havia morrido, ou você sonha que você está morrendo ou está no seu velório. O que isso quer dizer? Alguma coisa na sua vida está chegando ao fim. Como assim alguma coisa está chegando ao fim? Por exemplo, algumas pessoas têm essa espécie de sonho quando foram demitidas ou deixaram o seu ambiente de trabalho. Nesse caso, o que já foi observado é que essas pessoas, especificamente, elas têm uma ligação quase que de identidade com o seu trabalho. O trabalho é como se fosse a vida delas. Esse pode ser um caso de uma pessoa que sonha com a própria morte, pois ela acabou de deixar aquilo que realmente representava a vida e a identidade dela. Outro caso comum é quando as pessoas estão mudando de cidade ou passando por alguma mudança física de um lugar para o outro. As pessoas dessa forma estão perdendo suas casas, seu trabalho, seus relacionamentos próximos com vizinhos e amigos, e nesse caso pode haver e acontece muito de pessoas sonharem com a morte própria, pois nesse tempo, um tempo, uma estação, um tempo longo às vezes da vida daquela pessoa está acabando e está começando outro tempo. Outra coisa também bem natural que pode representar a morte ou o sonho com a morte própria é a morte para o eu. O que é uma morte para o eu? Algumas pessoas estão tentando trabalhar problemas ou dificuldades da própria vida que elas querem que aquelas coisas acabem, vão embora, morram. Nessas situações, essa pessoa também pode sonhar com a própria morte. Ou seja, observando todas essas características, eu entendo que muitas vezes quando as pessoas sonham que morreram ou com a morte própria e pessoal, pode estar significando outras coisas totalmente diferentes e não uma morte física. No caso do indivíduo sonhar que ele mesmo está falecendo, o que quer dizer quando isso realmente é um sonho de um aviso real? Ou seja, pode ser o que eles chamam de uma premonição. Então, nesse caso, esse tipo de sonho acontece divinamente falando ou de uma fonte divina quando o certo indivíduo precisa se transicionar de uma maneira melhor. Vou dar um exemplo para você entender. Existem pessoas que nós conhecemos e estudamos que tiveram sonhos que elas mesmas morriam por algum motivo ou em algum tipo de acidente, não importa. O sonho causou com que essas pessoas acordassem de uma maneira tão aflorada e consciente do que estavam vivendo. Um forte exemplo foi de um rapaz que precisava pedir perdão ao seu pai,
que não se falavam há muitos anos. O senso de urgência que o sonho desse rapaz trouxe para que ele fosse a algumas pessoas queridas e amadas e pedisse perdão e se consertasse, causou dentro daquele homem um conserto e uma necessidade de clarificar as coisas antes da sua própria morte. Isso pode acontecer? Pode acontecer. É um caso raro, mas pode acontecer. Morte de amigos, morte de pessoas que nós conhecemos. Marido, o amigo. Nesse caso, principalmente em relacionamentos de amizade, quando sonhamos que um amigo está vindo a falecer, esse sonho pode estar falando, dependendo do contexto, do fim do relacionamento com esse amigo. E não é necessariamente um fim com brigas e desentendimentos, mas pode sim falar de um fim porque talvez essa pessoa vai se mudar de cidade, talvez essa pessoa vai mudar de opinião, talvez essa pessoa simplesmente vai para outro lugar e essa amizade, esse relacionamento vai chegar ao fim. E nessa ocasião, podemos sonhar que tal pessoa veio a falecer. Conforme o prometido, quero compartilhar com vocês um sonho que eu recebi no ano passado e que me chamou muita atenção, que vai esclarecer para você de uma forma bem ampla como é que às vezes sonhamos com a morte que não quer dizer uma morte física. Essa pessoa mandou esse sonho e disse: eu sonhei que entrava em um lugar parecendo uma igreja. Ali estava acontecendo um velório, mas eu não sabia de quem era. Eu fui e me aproximei do caixão onde estava a pessoa. Quando eu olhei lá dentro, era o meu pai. Eu senti uma tristeza muito grande, um luto muito profundo. E eu comecei, com as mãos impostas, a pedir a Deus que ressuscitasse o meu pai. De repente, por uma surpresa muito grande, ele se levanta calmamente do caixão, me abraça e começa a me pedir perdão. Nesse momento, nós nos consertamos, pedimos perdão um ao outro, nos abraçamos, falamos que um para o outro que nos amávamos. E de repente, da mesma forma que meu pai levantou, ele se deita novamente no caixão e morre. Fim do sonho. E aí, essa pessoa ficou muito alarmada, com medo de que o pai físico realmente fosse falecer em um tempo muito rápido. Espera, calma. Nem todas as vezes que sonhamos com a pessoa morrendo, quer dizer que ela realmente vai morrer. No caso desse sonho, a interpretação foi a seguinte: essa pessoa tinha na vida dela uma pessoa que era ou que ele tratava como um verdadeiro pai, enxergava e respeitava como um verdadeiro pai. Porém, o relacionamento entre esse mentor, esse pai espiritual e essa pessoa veio ao fim. Só que em um momento de luta, em um momento de tristeza pelo findar desse relacionamento, essa pessoa tentou reatar esse laço, tentou reatar essa amizade. E houve um momento muito gostoso de conserto e de pedido de perdão e de demonstração de amor. Mas Deus estava dizendo a essa pessoa que não insistisse, pois que esse relacionamento realmente teria que chegar ao fim, para o bem de ambas as partes. Bom, Aline, tá acabando, mas você até agora não falou sobre um sonho com uma morte literal. Que pode acontecer? Pode acontecer sim. É raro, mas acontece. Mas quando é que eu sei que realmente eu sonhei e que realmente aquela pessoa, ou eu, ou qualquer outra pessoa vai vir a falecer de uma forma física? Bom, o primeiro passo e sempre o mais seguro é acordar e orar. Buscar da presença de Deus e da fonte, como eu sempre digo, a informação correta. E dizer: Deus, esse sonho foi um sonho literal ou foi um sonho simbólico? Esse é o primeiro passo, é a primeira iniciativa que você deve tomar. Mas aí quais são outras coisas que podemos analisar para discernir? Bom, nem sempre, não é 100%, mas em uma grande parte, nesse sonho vai haver sangue. Não é 100%, mas acontece muito, de que quando a morte vai acontecer mesmo, existe ou podemos observar a presença de sangue humano. Outro sinal que pode indicar que essa morte realmente pode ser literal é você estar em um funeral.
De novo, lembre-se, não é 100%. O primeiro sonho que acabei de compartilhar com vocês desse rapaz que me enviou, ele estava em um funeral, mas não era uma morte física. Mas isso pode indicar ou pode ser um forte indicador. Eu, por exemplo, com uma experiência própria, 6 meses antes que a minha mãe falecesse, o primeiro sonho que eu tive foi de estar em um funeral. Eu não via quem estava no caixão, eu não sabia de quem era o funeral, mas nesse sonho, o que me indicou que algo poderia acontecer é porque eu cuidava, acudia e consolava o meu pai, que no caso, naquela época, casado com a minha mãe. Então, o que acontece? Nesse específico sinal, você vai estar em um cenário de um funeral. Mas é aí que entra a oração, é aí que você pede pelo discernimento para discernir se realmente é ou não é. Outro sinal bem forte de que aquele sonho foi trago como uma informação real de que algo pode sim realmente acontecer é um sentimento, uma necessidade de conserto, é um sentimento de transição. Lembra do rapaz que eu citei o exemplo que acordou com a urgência de pedir perdão ao pai e de se consertar com outras pessoas? Esse não é um sentimento de medo, mas de necessidade de conserto, urgência de melhorar, de consertar coisas que estão fora do lugar. Esse também é um forte sinal de que algumas coisas podem realmente acontecer. Mas algo que acontece muito, principalmente comigo quando eu recebo sonhos, são mães e esposas e maridos desesperados, porque sonharam que os filhos ou o cônjuge estavam falecendo. Esses sonhos geralmente são mandados para mim com uma urgência de pavor. Pessoas apavoradas porque sonharam que alguém de dentro da casa da família, principalmente filhos, estavam em um acidente, em uma situação difícil e faleceram. Esses sonhos acompanhados de tanto medo, de tanto pânico e pavor, são os sonhos que nós já fomos ensinados que vêm da alma ou das trevas. Geralmente, quando recebemos uma informação de uma morte, seja ela de uma forma simbólica ou de uma forma literal, ela não vem acompanhada de medo ou pânico. É simplesmente um sentimento de atenção, de alerta, às vezes um sentimento até de conforto. Eu, por exemplo, quero encerrar o vídeo de hoje contando para você o último sonho que tive 4 dias antes que a minha mãe falecesse. No meu sonho, eu chegava na casa da minha mãe, onde ela realmente morava, e eu ia até o quarto. Quando eu chegava, ela estava arrumando uma mala antiga de aspecto meio vintage. Dentro dessa mala, ela colocava o passaporte, pois eu vi o passaporte em cima da cama. E quando eu chegava, eu dizia: mãe, eu acabei de chegar. Para onde a senhora vai? Ela disse: minha filha, eu preciso ir. E eu preciso ir agora porque eu já estou atrasada. Eu preciso ir e não vou voltar mais. Aquilo me deu um sentimento de confusão. Eu disse: mas vai para onde? Tem que ir embora para sempre? Para onde? Aonde a senhora vai? E ela dizia assim: eu preciso ir, mas vai ficar tudo bem. Não se preocupe, fique tranquila. Tudo está preparado, tudo está muito bem. No meu sonho, nesse dia, o aspecto e o semblante da minha mãe era de uma paz infinita. Da minha parte, eu tinha um pouco de dúvidas. Para mim estava muito confuso o que realmente estava acontecendo ali. Será porque ela está arrumando uma mala se eu acabei de chegar? Será porque ela está levando o passaporte se ela não está indo para minha casa? Enfim, foram várias perguntas que eu observava a cena e me perguntava dentro da mente. Mas ficou muito claro para mim, quando eu acordei, de que ela realmente iria embora e não voltaria mais. Porém, o fato dela dizer para mim naquele sonho de que ela precisava ir, pois já era tempo, e o fato em que ela disse para mim: eu estou bem e vai ficar tudo bem, me trouxe, quando acordei, um sentimento de paz a respeito do que aconteceria no futuro. Mas para encerrar o vídeo de uma maneira bem alegre, eu quero te dizer que nem sempre, dificilmente vamos sonhar com a morte de uma maneira literal, a não ser com pequenas exceções. Então, se você teve ou tem esse tipo de sonho, não se alarme, busque da fonte um discernimento. E como sempre, eu quero te ouvir.
Deixe o seu comentário aqui embaixo sobre algum sonho com morte que você teve ou alguma experiência bacana que você teve e que agora você veio a entender, pois eu quero te ouvir porque você me ajuda a produzir os próximos vídeos. Esse foi mais um episódio de Sonhos, Visões e Outras Revelações. Te vejo sábado que vem.